Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد amados irmãos, minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição das nossas aulas acerca de jejum. Vínhamos falando dos anuladores de jejum, falamos de relações sexuais, falamos da ejaculação voluntária, isto é, de qualquer meio que seja, desde que a pessoa esteja ciente, não esteja dormindo. Aí entra também a masturbação, portanto, a masturbação, além de anular o jejum, ela também é considerado, ele é um delito grave, é um pecado, portanto, a pessoa que praticar isto deve arrepender-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. Atenção, deve arrepender-se perante Allah, e se esta masturbação resultar em uma ejaculação, o jejum dele fica inválido. Agora, há aqui uma investigação bem ao fundo pelos sábios que chegaram à conclusão que o que invalida o jejum aqui é a ejaculação. A masturbação é um pecado, e um pecado pior feito enquanto a pessoa estiver neste grande mês, enquanto a pessoa estiver praticando o jejum. Então, se ele fizer a masturbação e resultar pela ejaculação, entretanto, esta pessoa está aqui com dois assuntos a tratar. Primeiro, é um delito que ele cometeu, deverá arrepender sinceramente perante Allah, certo? Segundo, é o resultado deste delito, que é ejaculou, então o jejum dele também está nulo. Portanto, ele deve observar essas duas orientações. Por um outro lado, se ele cometeu este pecado, o jejum dele continua válido, porque ele não ejaculou, porém falho. Este jejum acaba sendo falho porque acaba sendo deficiente pela prática do pecado. Mas não tem a ver com a invalidez do jejum, inshallah ta'ala. A outra coisa que nós falamos a respeito, a outra coisa que nós falamos dos anuladores de jejum. Falamos comer e beber. Falamos também de tudo aquilo que é similar a comer ou beber. Aí onde fala de tudo aquilo que é similar ao comer, ou tudo aquilo que é similar à comida ou bebida, temos aquelas injeções que são conhecidas como injeções nutritivas. Não sei se assim podemos chamar. Mas toda aplicação de alguma nutrição no corpo humano, nesse nosso organismo, mesmo que não seja via oral, ele também é considerado com o mesmo fim, que é de bebida ou comida. Portanto, isto invalida o jejum. Diferentemente de uma injeção comum, uma injeção normal, como a penicilina, como, sei lá, outros nomes que alguns homens da medicina podem nos ajudar. Mas, em todo caso, se não for para este fim de nutrição, se for apenas uma administração de uma injeção, apenas para um certo tratamento que não seja nutritivo, esta injeção não anula o jejum. Lá entra todo tipo de vacina, não anula o jejum, certo? E vamos acrescentar, além disto, acrescentar mais, que todo tipo de exame que envolve a retirada do sangue para o seu teste, este tipo de exame também não invalida o jejum, inshallah ta'ala. Indo mais adiante, nós falamos também de vômito voluntário. O vômito voluntário, o título em si já diz voluntário, deliberadamente. O Nabi alayhi salatu wassalam nos fala de que o vômito voluntário ele anula o jejum e o vômito não voluntário ele não anula o jejum. Hadith encontramos no compêndio de Imam At-Tirmidhi, rahimahullah, a autenticidade por Sheikh Al-Albani. O Nabi alayhi salatu wassalam, no qual ele diz: Man dara'ahu al-qai'u falaysa alayhi qada. Aquele indivíduo que vomitar involuntariamente, o vômito lhe chamou para tal. Então,
esta ação de vomitar não anula o jejum. Porém, o amanistaqa'a, mas aquele indivíduo que vomitar amdan, propositadamente, ou ele provocou o vômito, faliyaqdi, então que pague neste dia, significa o seu jejum está anulado. Os sábios mais extraíram algumas lições na base deste hadith. Porém, se lembrar-vos, havíamos dito que algumas coisas foram consideradas, ou a lição que se tira de alguns anuladores de jejum é o que eles resultam, como tudo aquilo que sai do corpo humano. Falamos ali da ejaculação, falamos ali do sangramento menstrual, falamos. Então, o que resulta isto é um fracasso, geralmente. E Allah subhanahu wa ta'ala não quer que nos prejudiquemos ao cumprir com este mandamento. Então, voltando para o vômito, se o vômito veio para si involuntariamente e isto não parou, foi contínuo ao ponto de lhe deixar fraco, ao ponto de lhe provocar uma outra situação de saúde, um outro estado de saúde que não lhe suporta ou que não lhe permite continuar com o jejum. Aí você está naquela classificação do inferno. E através da sua fraqueza, não adianta você lutar com isto. O melhor a fazer é quebrar o seu jejum e continuar com o seu tratamento normal. Terminado o mês de jejum, você pagará aquele dia, inshallah ta'ala. Portanto, é dito aqui, através de várias lições extraídas de vários hadiths, que tudo aquilo que cria fraqueza, ao ponto de perigar a sua saúde ao continuar jejuando, então o melhor a fazer é quebrar. Várias provas. Uma delas podemos trazer, o Nabi alayhi salatu wassalam viu um homem que estava tentando se proteger do sol. E aí o Nabi alayhi salatu wassalam notou dele a preocupação e notava-se constrangimento que dele era visível. E perguntou ao Nabi alayhi salatu wassalam o que se passa com aquele cara. E era um processo, o que se passa com aquele homem, e era um momento de jejum. E lhe foi dito que ele está jejuando. Quer dizer, era um momento de viagem. E foi dito que ele está jejuando. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando afirma ao dizer, não é bom, laisa siyam, não é bom jejuar fi safar. Jejuar enquanto estiver viajando. Significa que este assunto, digamos, esta situação em que está acontecendo com este cara, o cansaço, o sol intenso e juntando com viagem, isto está lhe levando àquele que é o fracasso. E isto não é orientado no Islã para que a pessoa mantenha o seu jejum enquanto estes fenômenos lhe atingirem. Amados irmãos, falamos também do período menstrual, o período pós-parto. Mas atenção. Todos esses anuladores de jejum que nós aqui enumeramos, além do sangramento pós-parto e sangramento menstrual, todos eles, os demais, eles anulam o jejum sob 3 condições. Anulam o jejum se existirem essas 3 condições. Primeiro, é estar ciente de fatos. Você estar ciente daquilo que está acontecendo que é anulador de jejum. Quero com isso dizer, se a pessoa aconteceu alguma coisa destas, imagine que ele induziu ao vômito e não sabia que aquilo anula o jejum, ele não sabia, induziu porque sentiu-se mal, achou que vomitando poderia lhe ajudar. Então ele descobre ou ouviu, teve a resposta passado o dia. Os ulamas aqui dizem que ele não sabia do assunto e Allah subhanahu wa ta'ala já respondeu o dua que a Rasul sallallahu alaihi wasallam, o dua que nós encontramos no Coran, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Oh Allah,
não pecamina nós naquilo que nós fizemos por erro, por não saber também, envolve isto, por erro ou por esquecimento. A outra coisa, a outra condição que pode se observar é que se isto aconteceu com um conhecimento e não por esquecimento. Você sabe que isto está acontecendo, sabe que está provocando ejaculação, sabe que está vendo algo que está lhe criando uma excitação e isto pode resultar a uma ejaculação. Então você está ciente do assunto, não aconteceu isso por esquecimento, o jejum fica nulo. E a terceira e a última condição é que tudo isto acontecer por opção própria e não quando for forçado ou por uma obrigação. Se for forçado, aconteceu alguma coisa desse por uma força externa, não foi a sua livre espontânea vontade, aí o caso é outro, não considera-se como anulador. Para terminar, amados irmãos, seria necessário falarmos também um pouco sobre algumas coisas que penumbram na mente de muitos se são anuladores de jejum ou não. Amados irmãos, os colírios, os vulgos colírios, as gotas otológicas, a extração de dente, um tratamento de lesão normal, certo? Feriu-se, alguma coisa aconteceu com você e foi para o médico para ser tratada a sua lesão, haja o sangramento ou não. Se este sangramento não lhe criou fracasso, não lhe deixou debilitado ao ponto de não aguentar com o jejum, então esse pequeno sangramento, este tratamento de lesão, esta extração de dente, mesmo que saia sangue nessa extração de dente, tudo isto não quebra o jejum. É diferente, digamos, é diferente aqui de doar sangue. A doação de sangue entra naquela parte de fracasso. Se nós sabemos que doando sangue vai nos deixar debilitados, os ulamas dizem, o melhor a fazer é deixar para depois de quebrar o jejum. Se for algo que não pode esperar, que é alguém que está doente, ele não pode esperar até o tempo, porque o seu tipo sanguíneo é o único que pode salvar a ele. Então, salvar a vida é a coisa prioritária. Se tirando sangue isto vai lhe deixar fraco, quebra o jejum, está permissível, salva a vida e vai pagar, inshallah, no futuro. Tem uma outra questão que não podemos deixar de lado. Todos nós sabemos que as pessoas com asma, por vezes, eles têm um tipo de comprimido que é colocado debaixo da língua, que é para tratar esses ataques. Esse comprimido, se for colocado por baixo da língua e daquilo que nos chegou da informação, é que não é obrigatório que a pessoa engole aquilo que está, digamos, o fruto daquele comprimido. Então, se ele não engolir tudo que estiver acumulando na boca, através daquilo, tirar, não há problema algum, isto não quebra o jejum. Uma outra é uma pergunta. Estou cozinhando e eu quero provar. Será que é permissível eu provar ou não? Amados irmãos, provar, que é testar o sabor, isto não implica engolir, não implica ingerir passando da laringe ou da faringe. Não implica isto. Nós sabemos que a nossa língua, todos nós que estudamos a ciência, sabemos que a nossa língua está dividida em cada parte. Tem uma parte de sabor, tem uma parte disto, tem uma parte daquilo. Portanto, se uma mulher, imagina que é uma cozinheira profissional, está trabalhando num restaurante e ela é chefe da cozinha, ela deve provar, por exemplo, imagina que ela está sozinha, não há problema algum em ela testar, atenção, colocar na língua e ela testar, apenas sentir se tem sal ou não e cuspir. Cospe, tira da boca e bochecha a boca sem problema algum. Não há problema. O proibido é deixar passar da laringe ou da faringe ou da garganta. Certo? A outra coisa importante também é o tratamento, os tratamentos que acontecem
digamos, na ginecologia. Uma mulher foi para a ginecologia, quer ser introduzida alguma coisa na sua vulva, sendo óvulos ou espéculos ou dedos do médico, coisas do gênero. Então, se isto tudo foi, claro, o propósito de ser feito um exame médico, também não anula o jejum. Não anula o jejum. Certo? A inserção também de alguns medicamentos do mesmo gênero, como alguns medicamentos para útero, inserção no útero, também não anula o jejum. Então, há muita coisa que nós podemos aqui falar. O mais importante, talvez, enxagar a água na boca, enxagar, queria dizer, a boca, gargarejos, os tais conhecidos como spray, digamos, oxigênio ou gases anestésicos também. Tudo isto não tem a ver com invalidez de jejum, desde que não passa daquela parte proibida, vedada. Algumas outras coisas que continuarmos com a dúvida, por favor, podem continuar a lançar para nós. Escovar a qualquer hora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi disse: "Wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima." Você pode enxagar água na boca, fazer aquele gargarejo, excepto se você estiver o quê? Estiver jejuando. Então, o gargarejo, digamos, atingir a água até na garganta, o Nabi alayhi salatu wassalam diz que isto não se pode fazer enquanto estiver de jejum. Porém, se por acaso acontecer isto involuntariamente e não passou a água, não há problema algum. O problema é atingir a água e passar naquela parte proibida. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين